Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou te mostrar como fazer uma transmissão como essa, onde você tem uma identificação aqui embaixo, um logo da igreja aqui em cima. Também vou mostrar como você projetar ou transmitir a apresentação de slide e também tocar um vídeo externo. Eu vou fazer do zero, eu vou abrir o programa, apagar tudo e construir do zero com vocês. Esse vídeo é em resposta algumas das dúvidas que a gente recebeu durante o fim de semana, algumas dificuldades de pessoas que tentaram e fizeram transmissão, tá bem? Então, agora eu vou ir mostrando a tela, tá? Vocês estão vendo aqui a transmissão. Essa câmera, ela não está numa qualidade tão boa, porque eu não estou com todos os recursos aqui da sede nacional, então eu estou usando apenas o notebook. Então aqui é a câmera do notebook e um lapela. Apenas com isso, eu consigo fazer uma transmissão assim. Então, eu vou voltar aqui para o programa. Novamente, esse é o programa, é o OBS Streamlabs, que é Streamlabs OBS. E, na verdade, a primeira dúvida que me fizeram é: Rodrigo, existe uma versão para Mac desse programa aqui? Então, ó, Streamlabs OBS? Sim, ele foi feito a partir de um outro programa que é o OBS Studio. Eu vou clicar aqui para abrir. Esse é o OBS Studio. Ele funciona da mesma forma, tá? Então aqui, ó, eu tenho as cenas, nas cenas eu adiciono as fontes de origem, eu tenho o áudio. É que ele tem uma carinha um pouco mais complicada, entre aspas, assim. Esse Streamlabs aqui, ele foi feito para simplificar, para ser um pouco mais acessível, mas ele foi feito com base no OBS, tá? Então quem usa o Windows pode usar o OBS, o Streamlabs, ou o outro programa que eu mostrei, que é esse aqui, tá bom? Essa foi a primeira dúvida. Então, como fazer essa live aqui do zero? Eu vou apagar tudo que eu tenho aqui. Ó, então, apaguei e apaguei. Então, ó, é porque ele está me falando que é necessário ter uma cena. Então, vou apagar. Pronto. Então, imaginando que você abriu o programa, não tem nenhuma cena, não tem nada adicionado. Como que eu faço? Ó, tá apagado tudo, para criar, então, uma apresentação. Primeira coisa é ter uma cena. O programa ele já inicia com uma cena inicial. Aqui ela está tutorial porque foi o nome que eu dei. Eu posso renomear e colocar como principal. Então eu tenho uma cena principal feita, só que dentro dela não tem nada. Então o que eu vou adicionar primeiro? Adicionar uma câmera. Uma câmera é um dispositivo de captura de vídeo. Então eu clico aqui, clico em adicionar fonte, dou um nome para ela, eu vou colocar como webcam, adicionar fonte. Pronto, ó, ele pegou a minha webcam. Se eu tiver mais de uma, eu posso selecionar aqui. Vou dar feito. Como a minha câmera ela tem uma resolução muito baixinha, ficou um pequenininho ali no vídeo. Eu dou um botão direito sobre a webcam, transformar e dou um ajustar a tela. Pum, ele encaixou na tela. Se eu clicar aqui, eu tô no... Ah, tá. Eu estou vendo duas telas, o programa ele abre com uma tela só. Para você ver essas duas telas, você clica aqui à esquerda em modo estúdio. O modo estúdio, ele te mostra uma tela de prévia, então isso aqui não está sendo transmitido, e o que está na direita vai ser transmitido. Então, transição aqui, quando eu clico em transição, ele passa a transmitir o que está na esquerda para a direita, tá? Então, beleza, eu já tenho uma live, já tenho aqui um projeto com uma câmera. Eu preciso também de áudio, então eu venho aqui, eu quero um dispositivo de captura de áudio, cadê aqui? Captura de entrada de áudio. Opa, isso, adicionar fonte. Aqui eu dou um nome, então, áudio principal, adicionar, e aqui eu seleciono de onde vem. Como eu estou gravando com um microfone de lapela, eu coloco aqui microfone. Lembrando que, por exemplo, nesse notebook, se eu pego uma saída de áudio da mesa e conecto com um cabinho P2 no meu notebook, ele me pergunta que tipo de entrada é essa. Eu coloco como entrada de linha. Aí ele passa a identificar esse som que está vindo da mesa de som, tá bom? Se você tem um computador, eu vou clicar em feito, tá? Se você tem um computador, você tem que ficar atento com a entrada que você coloca, porque às vezes o computador ele já tem uma entrada que é específica para fone, outra específica para para entrada de linha. Então você tem que ver no seu computador qual é a entrada de linha para ligar a mesa. Se for um microfone como esse, é a entrada de microfone. Então a gente já tem uma câmera e um áudio. Eu quero colocar aquela identificação embaixo, escrito Rodrigo, o nome e o cargo da pessoa, ou então a leitura que está sendo feita. O que eu recomendo fazer é colocar em formato de imagem.
Então você precisa ter um programa que gere uma imagem. Nossa, Rodrigo, mas eu não sei mexer no Photoshop, eu não tenho Photoshop porque é caro. Você pode usar qualquer outro programa que gere uma imagem. E um que eu vou ensinar, que no geral as igrejas têm, é comum as pessoas terem, é no pacote Office, no PowerPoint. Então eu vou vir aqui no meu PowerPoint. Então esse aqui é um PowerPoint normal. Eu criei um slide e eu só escrevi Rodrigo e o cargo aqui embaixo. Então eu tenho um slide, grandão mesmo, tá bom? Com nome e cargo. Pode ser qualquer outra informação, pode ser a leitura do dia, pode ser o horário do culto, pode ser a informação que você quer mostrar. Então eu tenho um slide com a informação. O PowerPoint ele dá a opção de você salvar como imagem. Então eu clico em arquivo, salvar como. Talvez mude um pouquinho aqui esse layout, mas se você for em arquivo, salvar como, talvez seja um pouco diferente, mas vai funcionar. Eu vou clicar em procurar para escolher onde eu quero salvar. Para esse tutorial eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Então eu coloco como Rodrigo 2, porque já tem um outro salvo. E aqui no tipo de arquivo, eu clico no formato do arquivo aqui. Então eu vou escolher um formato de imagem, que é esse formato JPEG ou PNG. Então JPEG, tá vendo que já tem outras imagens salvas, eu clico em salvar. Então ele está querendo gerar uma imagem de todos os slides ou apenas desse slide. Eu clico em apenas desse slide, pronto. Eu volto para o meu Streamlabs, vou em aqui no maisinho de adicionar, eu quero adicionar agora uma imagem, aí eu clico em adicionar fonte, dou um nome, eu vou colocar GC Rodrigo. GC é um nome técnico, tá? É gerador de caracteres, normalmente é o nome dessa barrinha, mas você pode colocar barra de identificação, ou apenas o nome da pessoa, não tem problema. Então aqui eu coloquei GC Rodrigo, adicionar fonte, eu procuro onde está a minha imagem, eu clico em procurar, vou na minha área de trabalho e pego o Rodrigo 2. Enter, ele me mostrou a imagem grandona, feito. Só que o que ele fez? Ele pegou a minha webcam e em cima da webcam jogou essa imagem grandona aqui. O que eu vou fazer? Eu posso diminuir ela, tá vendo que a câmera tá ali atrás, ó? Só que aí, se eu diminuir, tá vendo que ficou esse branco em volta e meu nome pequenininho no meio? O que eu vou fazer? Nesses quadradinhos que surgem em volta da imagem, eu vou segurar o Alt do computador. Então, eu clico no Alt do computador, clico aqui no quadradinho e arrasto. O que ele está fazendo? Ele está cortando a imagem. Ó. Então, eu venho aqui, corto próximo do topo, pego de baixo, corto aqui embaixo, e pego da direita e corto aqui também. Então, pronto, eu tenho um quadradinho sobre a imagem, onde eu posso posicionar ele e até diminuir aqui, no caso, achei um pouquinho grande. Opa, eu cliquei na câmera sem querer, eu dei um Ctrl Z, voltou para o lugar, eu clico na imagem, aqui ó, GC Rodrigo, pego o quadradinho e diminuo ela. Então pronto, eu tenho aqui uma imagem com a identificação da pessoa que está falando. Se eu clicar aqui em transição, pronto, essa informação vai ser transmitida. Então assim, ó, tá vendo? Eu consigo... Imagina que eu tivesse já clicado em transmitir ao vivo, já tivesse ao vivo. Eu consigo fazer essas alterações, encaixar, arrumar. Na hora que ficou bom, eu falei, é isso que eu quero transmitir. Eu clico em transição e pronto, passa a transmitir. Então, imaginando que o Rodrigo começou a falar, você mostrou a identificação, você não quer mostrar a identificação? Clica aqui nesse olhinho, a imagem sumiu. Então, pronto, eu quero transmitir agora a imagem sem a identificação. Eu clico em transição, pronto, estou transmitindo sem o nome ali da pessoa, tá? Então, eu já tenho aqui o nome, transição. Eu quero adicionar aquele logo aqui à direita superior, que pode ser o logo da sua igreja, pode ser o logo da Metodista. Para colocar aquele logo em cima, eu vou em adicionar uma imagem, adicionar fonte. Eu vou clicar aqui embaixo, adicionar nova fonte, para informar que eu quero uma nova imagem e eu coloco aqui, logo Metodista, para eu saber o que é. Adicionar fonte, procuro onde está a imagem. No caso, aqui eu vou pegar onde está salvo, está nas minhas imagens, logo da Metodista. Ele tem várias cores, tem branco e tal. É importante que essas imagens estejam com fundo transparente, tá bom? Essas aqui já estão. Se você não sabe fazer a imagem com fundo transparente, os logos você consegue baixar no site nacional. Lá tem uma área de identidade visual, onde você consegue baixar todos esses logos. Se você quiser colocar o logo da sua igreja, tudo bem. O interessante é que ele esteja com o fundo transparente. Eu vou adicionar aqui pra gente ver. Aqui, eu vou adicionar esse aqui. Abrir. Feito. Ó, ele apareceu grandão.
eu vou diminuir, deixar pequenininho, posicionar onde eu quiser. Ah, eu quero colocar embaixo pequenininho. Coloca embaixo pequenininho. Vou colocar em cima pequenininho. Em cima pequenininho. Então pronto. Eu quero colocar aqui em cima pequenininho. Estou clicando na seta do teclado para posicionar com mais sutileza. E pronto. Ó. Eu tenho, clico aqui em transição, eu tenho a pessoa falando, com áudio, com identificação e o logo da igreja aqui em cima. Você pode colocar a cor que você quiser. Se você não tiver o fundo transparente, ele vai ficar com uma caixa branca assim, sabe? E aí é escolha realmente. Mas como eu disse, o logo oficial da Metodista você encontra no site nacional. Então tá bom, então pronto, a gente já tem uma transmissão aqui de pessoa, identificação e um logo. Ah, Rodrigo, eu quero mostrar a apresentação do hino, a letra do hino, por exemplo. Então tá bom, então a gente precisa adicionar aqui uma nova cena, que vai ser uma segunda cena com a apresentação. Nesse programa, no meu computador, eu tive um problema, e aí eu vou mostrar, mesmo como problema, porque pode acontecer com as pessoas também. Quando eu cliquei aqui, então eu vou criar uma nova cena, tá? Ó, adicionar aqui dentro das cenas, eu vou clicar em nova, eu vou colocar apresentação. Feito. Adicionar uma fonte aqui. O que eu quero transmitir? Eu vou transmitir a janela de um programa, tá? Então, no caso, vai ser a janela do PowerPoint ou de outro programa. Então, clicar em adicionar janela, adicionar fonte, eu vou colocar aqui apresentação. Escrevi certo? Escrevi certo. Adicionar fonte. Aqui, ó, na opção de janela, você seleciona o que você quer transmitir. Então, ele vai pegar todas as janelas abertas do seu computador para você transmitir. Então, por exemplo, eu vou clicar no Streamlabs. Ele seleciona a janela, o PowerPoint, pode ser o Google Chrome, pode ser o PDF. Então ele mostra aqui, tá vendo? Ele pega a janelinha que está aberta. Então o programa tem que estar em execução no seu programa. Qual foi o problema que eu tive? Quando eu cliquei para ele pegar o PowerPoint, então aqui, ó, apresentação de PowerPoint, ele deu um problema. Olha só como ele ficou feio. Então, outras pessoas também tiveram esse problema. Qual foi a solução que eu fiz a mais fácil de solucionar? Eu salvei a apresentação como um PDF. Então eu fui lá no PowerPoint, cliquei em arquivo, salvar como PDF. Então, salvar como PDF. Esse arquivo, sim, eu quero salvar como PDF, sim. Aí eu vou lá, seleciono aqui embaixo, então no tipo de arquivo, eu procuro por PDF, aqui, PDF, e onde eu quero salvar. Então eu posso salvar aqui, ó. Eu já tinha salvo a apresentação avançado aqui. Foi a apresentação que eu usei no último vídeo. Então aqui eu não vou salvar, mas é só você salvar. Aí eu executei aqui o meu PDF. Então tá vendo? Aqui eu estou vendo o PDF que eu tinha usado no último tutorial. E aí eu vou usar esse PDF como uma apresentação. Então eu clico aqui, ó, visualizar, modo tela cheia ou Ctrl L. Bom, ele está me mostrando em tela cheia a apresentação que eu fiz, só que no formato de PDF. Ó. Eu vou clicando na setinha do mouse e vai passando. Então, essa apresentação está em execução, eu vou aqui no Streamlabs, só que na janela eu procuro pelo nome da apresentação com o leitor de PDF. Então aqui, ó, Acrobat, que é o meu leitor de PDF, pode ser qualquer um outro, e aí pronto, ele vai me mostrar sempre o que está rodando na apresentação. Então, ó, cliquei na apresentação e passei de slide. No programa, ele está lendo aquele slide, tá bom? Então é isso, eu dou um feito, ele vai aparecer aqui, então, ó, eu tenho uma cena principal, que é o Rodrigo falando com a identificação e o logo, e na segunda tela, uma apresentação. Se ela ficar maior ou menor do que a tela, botão direito, transformar, ajustar a tela ou esticar a tela, tá? Você pode usar também o esticar a tela, que ele deforma um pouco a apresentação. Aí você vê se ficou muito bom. Eu prefiro ajustar a tela. Nesse caso aqui, ó, pode acontecer, é normal, que em alguns programas, você pode estar transmitindo um vídeo ou alguma outra coisa, ele dê algum errinho de, por exemplo, ele está mostrando mais do que a tela precisa mostrar. Então tá vendo que tem uma faixa branca aqui em cima? Ele está mostrando isso. O que você pode fazer? É só arrastar isso para fora da tela. Então, por exemplo, eu estou clicando e arrastando no vídeo para baixo,
eu vou deformar ele um pouquinho para cima, segurando o Shift. Então, ó, segurei o Shift e cliquei no quadradinho e estou arrastando. Aí agora eu vou e reposiciono o meu vídeo com esse branquinho para fora. Então, pronto. Eu clico em transição, ele está transmitindo agora a apresentação. Então, é isso que estaria sendo transmitido. Aí, se a letra do hino, por exemplo, eu fico aqui com a apresentação ligada. Aí, na hora que mudar, então, passou para a segunda parte da letra, eu clico na setinha e ele vai mudando. E isso é o que está sendo transmitido. E aí você pode ficar navegando entre a cena principal, transição, ou a apresentação, transição. Lembrando que à esquerda, só você que está operando o programa está vendo. A direita é o que está sendo transmitido. Então, câmera principal, transição. Então, a gente já tem uma transmissão com identificação, com o logo. Eu quero transmitir um vídeo externo, imaginando que o bispo grava um vídeo para a igreja. Então, vamos lá. Eu clico em adicionar cena, né? No caso, adicionar cena. Eu vou chamar de vídeo. Feito. Nas fontes, eu clico no adicionar. Uma fonte de mídia. Ele me mostra os formatos possíveis que ele aceita, JPEG e tal. Nós, no geral, nós disponibilizamos em MP4, tá? Mas ele aceita AVI, MP3, que é formato de áudio, tá? Então aqui ele só está mostrando os formatos. Eu vou dar adicionar fonte. O nome da fonte, vídeo externo, adicionar fonte, eu vou escolher o local do arquivo, então aqui eu vou pegar um vídeo que a gente já usou, vou pegar o de transmissão pelo celular, opa, não precisa desmarcar essa fonte que eu desmarquei sem querer. E você está avisando que o vídeo que você vai passar é de um arquivo que está no seu computador, tá? Então você tem que ter o arquivo no seu computador, aqui no caso, por exemplo, a gente costuma salvar tudo em MP4 para enviar, tá? Então, transmissão pelo celular. As opções de baixo, eu deixo as opções padrões, tá? Então, ele vai reiniciar. Sempre que você sair do vídeo e você mandar transmitir de novo, ele vai iniciar do começo. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Eu não vou marcar nenhuma outra, tá bom? Eu vou deixar ele aqui com as opções padrões, tá? Se você sentir alguma necessidade, pode ler as opções e mudar. Ele tem aqui velocidade do vídeo, eu vou tocar na velocidade normal. Então, ok, feito. Se você clicar em transição, ele já vai começar a transmitir aqui, ele passa de uma tela para outra o vídeo. Só que você vê que no meu caso, esse vídeo está um pouco pequeno, porque era um teste. Pode ser que ele esteja muito grande, assim, ele esteja fora da tela, né? Assim. Então, o que eu faço? Botão direito aqui sobre o vídeo, transformar, ajustar a tela. Então, ele sempre dá essa encaixadinha na tela. Então, agora, olha só, eu tenho uma cena principal com a pessoa, eu tenho uma segunda cena com a apresentação e tenho uma terceira com o vídeo, tá? Então, ó, cena principal, transmitir a cena principal. Transmitir a cena com a apresentação, foi. Transmitir a cena com o vídeo, foi. Então, aqui foi do zero como que é essa transmissão. Espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam fazer a apresentação de vocês, a transmissão de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda e-mail pra gente em comunicação, né, sem cedilha e sem tio, comunicacal, @metodista.org.br.